Localizada na região metropolitana de Curitiba, São José dos Pinhais possui um território de 946.435 km². Atualmente, no município, há cerca de 323.340 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É em São José dos Pinhais que moram Eduarda e Laura, nossas personagens de hoje. Eduarda é a segunda das 3 meninas de Cris e Jean. Tem 8 anos de idade. Ela nasceu sem a perna esquerda, devido a uma má formação congênita, que não foi diagnosticada em nenhum exame durante as consultas do pré-natal. A deficiência da Duda a gente descobriu só quando nasceu mesmo. Assim. Quando nasceu a gente demorei até para ver, porque os médicos não sabiam do caso, tal, de fazer exames e tal. Eu fui ver ela nasceu 3 horas da tarde, eu consegui ver ela só depois das 6. Mas assim, a gente não sabia, minha esposa levou um susto também na hora. Mas depois a gente foi se adaptando. Assim. Laura é maior, tem 17 anos e foi criada pelos avós. Ela sofre desde os primeiros anos de vida devido a um problema de visão e a uma compressão medular, que fez com que ela perdesse gradativamente os movimentos das pernas. Eu nasci com glaucoma congênito nos 2 olhos, né? Perdi a visão com aproximadamente 12 para 13 anos, perdi a visão total. Lembrando que o glaucoma é uma doença que é gradativa, né? Então, durante a minha infância, já fui criada sabendo que ia perder a visão. Fui perdendo a movimentação das pernas também, gradativamente, por conta de uma compressão medular, né? Ano passado, eu voltei a enxergar, hoje sou considerada baixa visão, por ter aproximadamente de 15% a 20% de visão do olho direito. Do olho esquerdo, como ele é perfurado, permaneço sem visão. A pequenina Duda descobriu no jiu-jitsu uma forma de se equiparar com as crianças da sua faixa etária. Há pouco mais de 1 ano e meio, ela treina em um dos ginásios da Secretaria de Esporte e Lazer do município e participa de lutas para pessoas com e sem deficiência. É um amigo da minha mãe, né? Ele falou com a minha mãe, tinha falado, vocês já tentaram algum esporte pra Duda? E daí a gente acabou indo. Antes, né, na primeira vez eu fiquei meio assustada, mas depois eu comecei a me acostumar. Daí eu gosto hoje. Por que você se assustou no começo? Fiquei bem assustada, tipo, será que eles vão me bater? Mas depois eu fui me acostumando. Depois de conhecer o jiu-jitsu, a menina desabrochou. A pequenina Duda, que antes era muito tímida, passou a conversar com mais desenvoltura. E hoje ela fala tranquilamente sobre a sua deficiência, sem medo do que vai encontrar pela frente. Antes, né, eu ficava meio assustada porque sempre todo mundo perguntava o que aconteceu com a sua perna, e às vezes ficava tirando sarro de mim, daí eu falava, às vezes eu ficava com raiva e eu falava bem assim, sabe o que aconteceu? Eu peguei a minha perna e coloquei pra lavar e depois eu peguei e coloquei no varal pra secar. Eu não vou conseguir fazer isso, pai. Pai, eu não consigo fazer aquilo, pai. Eu não consigo fazer aquilo. Depois que ela entrou no jiu-jitsu e ela começou a ganhar de pessoas normais, aí ela falou, opa, eu consigo sim. Então foi aonde ela começou a ver que ela poderia ser igual a todo mundo. Antes de perder os movimentos das pernas e a visão, Laura praticava basquete e atletismo. A natação apareceu para ela como uma válvula de escape. Após perceber que perdia gradativamente os movimentos das 2 pernas, procurou uma academia particular da cidade e encontrou apoio para descobrir uma nova modalidade e permanecer com o esporte como seu aliado para os desafios diários que a vida sobre a cadeira de rodas lhe impôs. Então a HD foi a primeira academia que me abraçou, foi a primeira família no esporte que eu tive, né?
Desde então, eles começaram a me ajudar na prática esportiva, me ensinaram a nadar, começaram a me colocar em competição. A primeira competição que eu tive, inclusive, foi nessa piscina, foi aqui na HD Isoa mesmo. Tive um desenvolvimento ótimo na primeira competição e daí eu comecei a competir e comecei a subir de nível, né? Assim como a Duda, o esporte de alto rendimento ajudou no desenvolvimento da Laura também em outras áreas. O esporte foi um negócio que mudou minha vida, né? Eu era muito fechada quando era pequena também. Tinha alguns problemas ali que já necessitavam assim, de uma ajuda bem psicológica. Também eu acho que pelo fato da deficiência mesmo, de ter crescido com a deficiência, ter sofrido bullying, inclusive em colégio e tudo mais. Então o esporte, nossa, me ajudou muito a desenvolver isso, me ajudou a ser mais comunicativa com as pessoas. A psicóloga do esporte, Cristiana Scala, já trabalhou com diversos nomes do esporte olímpico brasileiro, entre eles Malrim Maggi e Jadel Gregório. Formada pela PUC São Paulo, com mestrado e doutorado pela USP, ela fala a respeito da importância da psicologia para os paratletas. O ponto do psicólogo é trabalhar o preparo emocional. É isso que a gente faz, né? Dar essa outra pontinha aí para ele conseguir chegar onde ele quer. Seja no esporte, qualquer esporte que você consiga fazer isso, você vai ajudar o atleta ou o para-atleta. Então, não tem diferença a maneira como você vai querer se comportar. O que muda, eu acho, que é a maneira como você encontra o desafio. Imagino que com quem será que a Duda convivia antes, né? Eu fico me perguntando. Hoje ela vai para o treino. Quantas pessoas ela encontra no treino? Treino é uma coisa bacana, né? Você chega, você se aquece, você tem que se colocar numa situação de desafio, você faz coisas novas sempre, você tem uma rotina. Gente, a coisa mais maravilhosa da vida é a gente ter uma rotina. Então você tem que ir lá, você tem que fazer aquilo todos os dias, você tem que ver que você está melhorando. E isso faz com que a gente melhore a nossa autoestima. E ao melhorar a nossa autoestima, a gente se relaciona melhor com as pessoas, porque a gente se sente melhor. Com os problemas de visão e mobilidade, os treinamentos exigem uma carga de concentração maior da para-atleta e também dos seus treinadores. Dentro da água, a questão da falta de movimento de um braço, de uma perna, duas pernas, ele influencia diretamente no desempenho. Então, o atleta comum, vamos dizer assim, ele já tem que prestar atenção na postura, numa entrada da mão na água, um posicionamento correto da braçada, da perna. Então, para o para-atleta é muito mais difícil, porque a falta no movimento da perna faz com que o quadril afunde, por exemplo. Um movimento de braço que seja limitado perde a velocidade, o corpo afunda mais. Então, tem todas essas dificuldades. Então, no caso da Laura, por exemplo, ela não tem movimento da perna e não tem a visão, né? Tem uma visão muito comprometida. Então, ela não saberia em que momento ela está chegando no final da piscina, o momento certo de fazer uma virada. Então, tudo a gente tem que ensinar para esse atleta. Ele tem muito mais funções, né, além de nadar. E por falar em desafio para os treinadores, no tatame, Rafael jamais tinha dado treinos para pessoas com deficiência. Ele encontrou apoio na literatura e em vídeos para adequar da melhor maneira o esporte para a Duda. No começo o desafio foi bem grande, porque até a gente entender o que ela conseguia fazer, o que ela não conseguia fazer, de que forma que a gente ia adaptar isso para ela. A gente levou aí um tempo, mas graças a Deus ela ajudou bastante. Ela mesma praticamente se adaptou ao jiu-jitsu. Apesar de ainda que serem muito poucas agora, que o para-jiu-jitsu está começando a se desenvolver, e é muita internet, vídeos, vendo o pessoal que já compete, vendo o que eles fazem, a gente tenta adaptar para ela. Tem os campeonatos como a Abu Dhabi, que é o mundial do para-jiu-jitsu, então a gente acompanha o pessoal da elite para tentar trazer alguma coisa para ela também. O domingo amanheceu chuvoso, mas às 7 horas da manhã, a Duda já está dentro desse carro atrás de mim. Ela vai até Antonina para disputar uma luta de jiu-jitsu e nós vamos com ela para acompanhar a viagem e essa disputa.
Nossa viagem até o litoral paranaense durou pouco mais de 1h30 e a chuva se estendeu durante todo o trajeto. Duda vai participar de uma luta de apresentação que servirá como abertura da segunda Copa Antonina de Jiu-Jitsu. Nós já vamos mostrar como foi a luta dela contra uma adversária sem qualquer deficiência física. Duda já soma 13 medalhas que pesam no pescoço quando usadas todas juntas. Entre elas está a de campeã brasileira de para-jiu-jitsu, conquistada em Florianópolis, no dia 13 de julho deste ano. Lá foi a melhor luta, eu pensei, eu não tô sozinha no mundo agora. Eu não tô sozinha. Antes você pensava que estava sozinha? Sim, antes eu pensava, né? Eu era uma criança bem triste, tipo, não falava muito, né? Agora o jiu-jitsu mudou a minha vida. Estudante do primeiro período de medicina na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Laura alterna o seu tempo entre os treinos e os estudos. Ela tem entre as principais disputas do ano a Paralimpíada Escolar, competição que no ano passado lhe rendeu bons resultados. Porque eu já não tinha nem um pouco da movimentação das minhas pernas, não tenho nem reflexo, né, nas pernas, então já foi uma competição muito complicada para mim. E o que mais me marcou foi porque foi minha primeira competição tipo, em super, hiper, mega alto rendimento, que minha falecida mamãe, a avó, já não estava mais aqui para me ver. Mas também pelo fato de ter sobrevivido a vários comas. E um mês antes, menos de um mês antes, foi questão de 2 semanas e meia, 3 semanas, eu estive em crise convulsiva e tive várias paradas cardiorrespiratórias. Então eu fui competir, mas já fui vigiada completamente pela equipe médica e tudo mais. A hora que eu saí de dentro da piscina, eu falei, nossa, deve ter ficado em último lugar. Eles vieram pra mim, você ficou em segundo lugar geral, ou seja, primeiro da sua categoria. Então foi uma competição que me marcou muito, tipo, a hora que eu subi no pódio, eu acho que foi um momento que eu me emocionei bastante, sabe? Porque eu comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido, dos ataques epiléticos que quase me levaram ao óbito, né? A perda de movimentação das pernas, a morte da minha mãe, tudo foi acontecendo assim meio junto. Então, essa competição especificamente foi uma competição que me marcou muito mesmo. Sob os olhares atentos do treinador e do pai, Duda enfrenta de igual para igual sua oponente. A luta é equilibrada o tempo todo. A são joséense não se intimida, consegue fugir dos golpes e impor o seu estilo. Como a luta era apenas para a apresentação, não é dado o resultado para vencedora ou perdedora. E a Duda recebeu mais um cinturão para a sua coleção de conquistas. Foi uma luta de apresentação, mas tanto faz, né? Luta normal, luta de apresentação, sempre vai ser importante. E ela lutou muito bem, ela é muito boa, eu quase consegui passar, mas foi muito legal. As duas para-atletas seguirão trilhando os seus caminhos, uma no tatame e a outra nas piscinas, com a certeza de que as diferenças estão no ponto em que cada um se coloca para olhar os detalhes e que ambas encontraram no esporte o equilíbrio para a vida.